Boa noite a todos, meu nome é Lucilane, eu sou membro da Fraternidade Rosa de Luz e hoje eu vou falar sobre a vida de Lorde Siddhartha Gautama, o Buda. Vamos então acompanhar a vida dele, né, do nascimento, a morte e a sua ascensão. Vamos lá. Lorde Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu em 563 a.C., em Lumpini, atual Nepal, norte da Índia, e faleceu em 483 a.C., com 80 anos, em Kushinagar, atual Índia. Lorde Siddhartha Gautama Buda foi fundador do budismo, viveu no norte da Índia do século VI a.C. Seu nome pessoal era Siddhartha e o nome de família Gautama. Ele foi chamado de Buda após ter atingido a iluminação e realizado a verdade última. Buda significa desperto ou iluminado. O príncipe Lorde Siddhartha Gautama era o herdeiro legítimo do rei Suddhodana e sua mãe rainha Maya. Sua mãe veio a falecer após 7 dias do seu nascimento, sendo criado pela tia-irmã de sua mãe, Pajapati, segunda esposa do nobre rei Suddhodana. Um ancião que havia visitado o pequeno príncipe Gautama em seu nascimento revelou ao rei que a vida do pequeno se tratava de uma profecia. Viu em sua aura iluminada que Siddhartha apresentava 32 sinais no corpo, que revelava as condições indispensáveis para se tornar um Buda. O príncipe Siddhartha seria um grande rei e governaria o mundo, ou abandonaria os prazeres do mundo e se tornaria um Buda, um Salvador. Mas o pai não gostou muito da segunda opção, considerando apenas que ele se tornasse um herdeiro do seu reino. O rei, por medo que seu filho abandonasse o trono, o manteve confinado com todo o luxo que dispusera em seu palácio, saindo somente acompanhado do pai, que dava ordens ao seu empregado que tirasse tudo que se tornara feio na cidade, jogando flores para que onde Siddhartha passava. E isso se perdurou por um período, por um tempo, pois Siddhartha já sentia que no seu interior que havia algo que não fazia sentido. Acreditava, enquanto estava em suas meditações, que seu pai escondia a verdadeira realidade da vida. Siddhartha não imaginava que existia fome, doença, morte e qualquer outro tipo de sofrimento. Lorde Gautama teve uma criação luxuosa e sua família era de uma descendência pura de ambos os lados. Herdeiro do trono, extremamente belo, inspirador, majestoso e de confiança, trazia consigo uma bela moral e uma presença refinada. Aos 16 anos, casou-se com sua prima Yasodhara, majestosa, serena, plena de dignidade e graça. O príncipe Siddhartha se sentia triste e preso, como um pássaro em uma gaiola de ouro, apesar de ter toda a riqueza e uma bela esposa. Um belo dia, Siddhartha solicitou a Rana, seu criado, que fizesse companhia a ele a um passeio fora do palácio. Nesse passeio, ele viu aquilo que foi conhecido como 4 sinais, ou seja, ele descobriu a verdadeira realidade da vida, né? Que era onde tinha pessoas velhas, né? Doentes, existia morte. E então ele ligando todos esses fatos, ele viu que os sinais estavam ali na sua frente, né? De tudo aquilo que o pai tinha escondido dele, né? E ele se deparou com tudo isso. Então,
ele se perguntou: qual o reino da vida no qual não está nem a velhice nem a morte? E não obteve resposta. Mas o sábio monge falara algo que o fez pensar, e a meditação o levaria à iluminação. Então deu o primeiro passo. Em sua procura pela verdade, achou que deveria renunciar ao luxo. Isso significava compreender que as posses materiais não poderiam trazer a felicidade última que as pessoas ansiavam. Determinado em encontrar o caminho para fora destes sofrimentos universais, ele decidiu abandonar o lar e encontrar a cura, não só para si mesmo, mas para toda a humanidade. Uma noite, aos 29 anos de idade, com o silêncio de adeus, ele se despediu de sua esposa e filho, que ainda dormia. Selou seu grande cavalo branco e dirigiu-se à floresta, em busca do seu objetivo. Ele abandonou, no auge da juventude, os prazeres em troca das dificuldades. Iniciou, então, sua vida de monge, com um grupo de monges que se abrigavam em cavernas e florestas, somente com seu manto esfarrapado, como única proteção daquele sol escaldante e a chuva e o vento do inverno. Foram 6 longos anos. Siddhartha se dedicou a encontrar a verdade. Qual verdade ele buscava? Era entender verdadeiramente a natureza da existência, encontrar na felicidade derradeira e imutável. Estudou com grandes mestres. Um deles era o Alara Kalama, especialista religioso, que aprendeu tudo sobre religião. Após, o segundo mestre dele foi o Uddaka Ramaputta, especialista em meditação. Então, ele se tornou um mestre em meditação. Mas continuava insatisfeito. Nenhum dos 2 mestres conseguiram auxiliar em encontrar o que ele buscava. Entendeu que a resposta não estava na religião. Enfim, estudou com os mais proeminentes mestres da época e aprendeu tudo que os tais professores religiosos podiam ensinar. Quando descobriu que não podiam ensinar aquilo que ele estava buscando, ele se decidiu encontrar a verdade por seus próprios esforços. Então Siddhartha se juntou ao grupo de ascetas que praticavam severas austeridades, na crença que se o corpo fosse torturado, então a alma seria liberta do sofrimento. Siddhartha era um homem forte e jejuava muito. Ele comia tão pouco que, quando olhava a pele do seu estômago, ele conseguia tocar sua coluna vertebral. Ele precisou realizar feitos supra-humanos de alta tortura, de maneira que certamente tivera morrido, mas compreendeu a totalidade de automodificação e, ao invés disso, decidiu praticar a moderação, conhecida como o caminho do meio. Então, numa noite de lua cheia, no mês de Vesak, na Índia, ele se sentou sob a árvore Bodhi, em Gaia, imerso em uma profunda meditação, 49 dias sendo colocado à prova, sofrendo ataques incontáveis de exércitos de demônios da sua própria mente. Foi testado pelos seus egos, medos, luxúria, sede. Conheceu seu estado dual, total, de absorção alcançado. Todos os graus de realização, incluindo total onisciência, adquirido, o conhecimento de todo o seu ciclo de morte e renascimento. Venceu as suas próprias sombras, pôde converter a negatividade em harmonia e pureza, e as flechas lançadas contra ele se transformaram em flores. Foi então que sua mente expandiu e ele percebeu a verdadeira natureza de toda a vida e de todas as coisas. Mara, o demônio,
tentou tirá-lo de sua meditação enfurecido por não obter êxito. Começou a indagar. Quem pensas que és? Com que direito procuras pela suprema iluminação? Quem é a tua testemunha? Gautama silenciosamente estende a mão direita para tocar a terra. Estremeceu e gritou de suas entranhas: Eu sou a tua testemunha. Neste momento, Siddhartha conectou com todas as suas vidas passadas. E então, ele disse: consegui o entendimento de todas as coisas. Veio uma chuva de um céu totalmente sem nuvens em resposta à sua suprema conquista. E uma serpente naja gigante chamada Naga postou-se atrás e acima de sua cabeça para que protegesse os pingos da chuva, para que não atrapalhasse a meditação. Então, com a idade de 35 anos, ele se transformou de um buscador sincero pela verdade em um Buda iluminado. Por quase meio século depois da iluminação, o Buda andou pelas estradas poeirentas da Índia, ensinando o Dharma, de forma com que aqueles que o vissem e praticassem seriam enobrecidos e livres. Fundou também uma ordem de monges e monjas, desafiou o sistema de castas e elevou o status das mulheres, e encorajou a liberdade religiosa e a livre investigação. Abriu os portões da liberdade para todos, em qualquer condição de vida, alto ou baixo, santo ou pecador. Enobreceu as vidas de criminosos, fez a verdadeira transformação entre cortesãs da época. Libertou a humanidade da escravidão religiosa, do dogma religioso e da fé cega. Ele atingiu o ápice em sabedoria e inteligência. Cada problema foi analisado em suas partes constituintes e então foram juntadas na ordem lógica com significado, tornando-a claro. Ninguém podia derrotá-lo no diálogo. Um professor inigualável, mesmo nos dias de hoje. Ele ainda é o mais proeminente analista da mente e dos fenômenos. Pela primeira vez na história, ele deu aos seres humanos o poder para pensar por si mesmo. Elevou o valor da humanidade e mostrou que os seres humanos podem alcançar o mais alto conhecimento e a suprema iluminação por seus próprios esforços. E apesar da sua incomparável sabedoria e linguagem real, ele nunca se afastou dos simples aldeões e distinções superficiais de classe e castas, que não significavam pouco para ele. Ninguém era tão pequeno e baixo que ele não pudesse ajudar. Frequentemente, quando uma pessoa sem casta, pobre e rejeitada vinha até ele, seu respeito próprio era restaurado e sua vida era transformada em ignóbil para um nobre ser. Gautama nos trouxe as 4 verdades da vida, o caminho do octúplo, caminho dos 8 ramos, composto de visão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, esforço correto, intenção correta, vida correta e meditação correta. Ele descobre 2 premissas importantes. O sofrimento traz perturbações e o conforto traz o apego às paixões. Então, são 2 extremos, né? E ele descobriu que por esses 2 extremos que ele teria que seguir o caminho do meio. Então, por isso que nem o autoflagelo, nem o prazer permite a realizar o caminho da liberdade. Mas Buda não pretendia formar nenhuma religião, nem ter seguidores ou mesmo adoradores, até porque ele pregava a libertação de todas as coisas, ele mesmo regia isso.
Ele entendeu que todas as coisas estão interligadas, interagindo, e uma coisa dá origem à outra, e essas coisas estão sempre mudando, nada permanece para sempre. Tudo é impermanente, e se as pessoas se apegam demais às coisas, vão sofrer, porque essas coisas vão mudar, passar e se acabar, e a causa do sofrimento é o apego, seja um objeto, um pensamento ou uma ideia, e uma condição social ou a fama, e etc. E isto é uma lei universal, é um conjunto de leis cósmicas que estão entrelaçadas e formam um fluxo pelo qual seguimos. Os hindus chamam de Dharma, ou Dhamma, na linguagem Pali, na língua Pali. É seu Dharma morrer, pois você nasceu. O que você veio fazer é chamado de Artha, sua meta de vida, o que você deve fazer. E Karma, Kama, é a ação que você faz. Então, que ela seja vossa bandeira e vosso refúgio. Aqueles que assim o fizerem atingirão a meta suprema. O método de Buda era fazer com que as pessoas agissem a partir de um entendimento interior, ao invés de fazê-las, se comportar pela imposição da lei e ameaçá-las com punição. Muitos poderes milagrosos foram atribuídos a ele, mas ele não considerava qualquer tipo de poder sobrenatural algo de importância. Para ele, o maior milagre era explicar a verdade e tornar uma pessoa cruel em algo bondoso, por meio da compreensão. Um professor com profunda compaixão sentiu o sofrimento humano e estava determinado a libertar as pessoas de suas prisões mentais, por meio de um sistema racional de pensamentos e um modo de vida. Buda não afirma ter criado condições mundanas, os fenômenos universais, ou a lei universal que chamamos de dharmas. Embora descrito como o conhecedor dos mundos, ele não era considerado um exclusivo guardião da lei universal. Ele livremente reconhecia que o Dharma, juntamente com o funcionamento do cosmos, é atemporal, não tem criador e independe do seu sentimento absoluto. Cada coisa condicionada que existe no cosmos é sujeita à operação do Dharma. E o que o Buda descobriu foi os meios pelos quais alguém poderia, de forma derradeira, se libertar da dependência ao ciclo infindável e condicionado da roda kármica. Então, ele descobriu que você se liberando da ira, da ganância e da mentira, ele deixava de encarnar, ele finalizava a encarnação, porque esses pontos de sentimentos negativos que fazem com que as pessoas fiquem voltando o tempo todo, morte e renascimento. Então, no Buda, via claramente um homem simples, devotado, solitário, lutando pela luz. Uma personalidade humana vivida, não um mito. Ele também deixou uma mensagem universal à humanidade. Muitas de nossas melhores ideias atualmente se encontram na estreita harmonia com sua mensagem. Toda a miséria e descontentamento da vida são devidos ao egoísmo, segundo ensinamentos do Buda. Antes de um homem se tornar sereno, ele deve cessar de viver voltado por seu sentido ou para ele mesmo. Então, ele se funde a um ser maior. O budismo, com linguagem diferente, convidou o homem a se esquecer de si mesmo. Há 500 anos antes de Cristo, de certa forma, ele estava mais perto de nós e de nossas necessidades. Ele foi mais lúcido quanto nossa importância individual e a questão da imortalidade pessoal. E após os 45 anos de ministério, o Buda faleceu com 80 anos no local chamado Kushinaga, na Índia.
deixando para trás inúmeros seguidores e um vasto tesouro de ensinamentos dos dharmas, ainda hoje sentidos. No ano de 1953, após sua ascensão, seu corpo de luz foi visto pelos seus discípulos na inauguração do templo da bem-amada Kuan Yin, no plano etéreo, na China, potencializando energias de amor e luz que visam auxiliar a libertação e a ascensão dos homens. Sua doutrina foi bastante difundida no mundo todo, pelos seus discípulos e seguidores. Senhor Gautama conhece a infelicidade e as dificuldades dos homens, mas conseguiu com seus esforços a nobre verdade da vida e afirma que se nós atentarmos à lei divina, podemos nos libertar de todo sofrimento. Lorde, o Buda, está como sucessor de Sanat Kumara desde 1956 e tem o cargo de Senhor do Mundo, ou seja, ele é a primeira cabeça, né, da nossa hierarquia do poder divino. Foi o primeiro a acessar as esferas divinas, ao qual tornou-se mestre, e o seu maior trabalho é inserir e sustentar todo o amor divino sobre a alma humana durante o seu desenvolvimento e ascensão. Lorde Gautama também responsável pelo 12º raio do prata opalino, ancora e rege a consciência crística na Terra, mantendo os nossos corações a vibração do amor celestial, para que não seja esquecido por nós o nosso verdadeiro reino de origem. O Buda amou tanto a humanidade que decidiu abdicar do seu direito de habitar as esferas de luz, para permanecer aqui e nos ensinar a forma mais simples e verdadeira reveladas em sua iluminação, para que possamos aplicar em nosso dia a dia. Ensina-nos a permanecer ao caminho do meio. Isso significa o equilíbrio da vida e o domínio dos corpos inferiores, ou seja, nossos sentidos. Atualmente, Buda, o Senhor Gautama, comparece em maio na festa de Vesak na Índia, para derramar sobre a humanidade muitas bênçãos e boas energias. O foco de luz do mestre Gautama fica em Shambhala, cidade luz da Terra, chakra cardíaco do nosso planeta, onde a chama trina vibra sustentando a vida humana na Terra. Então, nosso Lorde Divino, o Senhor do mundo, viveu uma vida inteira, né, de compaixão, amor e abnegação para com a humanidade, trazendo em seus ensinamentos um modo de vida diferente, onde poderia libertar a humanidade da prisão de suas mentes. Então, essa é a história do nosso Lorde Divino, Buda, Lorde Siddhartha Gautama. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito gratificante estudar a história dele. É uma conexão profunda mesmo, né? Com tanto amor, com tanta abnegação. Gratidão a todos, viu? Aqui estão a referência, né, das bibliografias dos livros que eu consultei que trazem a história dele, do seu nascimento à sua ascensão. E é isso, pessoal. Agradeço. Namastê. Gratidão.